É preciso orar sem cessar. Vamos a mais uma dose de fé? E o texto que quero ler está registrado lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso 1 diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também aquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito o homem algum. Mas, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Até aqui. Louvado seja Deus pela leitura da sua santa palavra. Veja, o texto fala sobre o dever de orar. Orar é importante, orar faz parte da vida do cristão. Eu tenho que orar quando acordo, quando eu me levanto, orar diante das refeições, orar antes de dormir. Eu tenho que agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pelo prato de comida, pelo emprego, pelo sustento. Veja, é dever meu e orar. Jesus sempre ensinou que o ser humano precisa orar, o homem precisa orar constantemente. E o texto diz aqui que não basta só orar, né? Temos que orar sem esmorecer, ou seja, meu irmão, sem se cansar. Por quê? Eu não estou vendo, nada está acontecendo, mas eu preciso continuar orando. Isso é orar sem esmorecer, sem desistir. Interessante que o texto trata uma situação complicada aqui. Havia uma viúva, ela tinha uma causa. E ela ia nesse juiz Iníquo, que é um juiz que não era um cristão, um juiz que não era um bom homem, a verdade é essa, e ela ia para que ele pleiteasse a sua causa, visse a sua causa. Obviamente ele priorizava a causa de outros ao invés da sua própria causa. Mas diz que ela recebia a negativa e ela voltava de novo. Ela recebia outra negativa e ela voltava de novo. Recebia a negativa e voltava de novo. Essa mulher insistia. E insistiu tanto que o juiz, para não vê-la mais, veja, ele resolve atender a causa dela. Olha que interessante. Veja que essa história, essa parábola, ela nos dá a ideia que devemos ser insistentes na nossa oração. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá uma resposta, Senhor, age dentro dessa situação. Ou seja, temos que orar até o Senhor responder. Amém? Eu digo que o Senhor sempre responde a nossa oração. Eu gosto sempre de repetir isso. Há três respostas: sim, espera e também o não. Temos que entender também que Deus vai dizer não. Deus vai dizer não, muitas vezes, sim, para as nossas orações. Talvez a nossa oração ou o nosso pedido não esteja em sintonia com a vontade de Deus. E Deus vai dizer não. Né? De repente eu vou pedir algo e, obviamente, se isso chegar na minha mão, isso vai gerar afastamento de Deus. É óbvio que Ele não vai te entregar isso. Em contrapartida, se aquilo que eu pedir diante do Senhor a sintonia com a vontade de Deus, meu querido, Deus vai te entregar. Creia em nome de Jesus. Mas nós temos que orar. A palavra do Senhor diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscais e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, a oração tem que ser algo constante, incessante, algo que tem que ser feito sem esmorecermos. Eu não posso desistir. Eu não tive a resposta, mas eu continuo buscando. A cura não chegou, mas eu continuo orando por ela. A porta não se abriu, mas eu continuo orando por ela. Eu não vi nada diferente diante dos meus olhos, mas eu continuo orando por ela. Eu tenho orado por ele, para Deus tocar, transformar a vida dele, ou por ela, para o Senhor transformar a vida dela também, mas eu continuo orando até Deus responder. É isso que a palavra do Senhor quer dizer ao meu e ao teu coração nesse dia. Aqui o juiz Iníquo, ele é mau, mas nós temos aqui Deus. Deus é o nosso Senhor. É aquele que tem prazer em nos ajudar e nos assistir. É aquele que tem prazer em nos dar força. É aquele que tem prazer em nos livrar de todo o mal. Ele vai, ele é bom. E dentro da sua visão, se a tua petição for justa, meu querido, Deus há de responder para mim e para você, em nome de Jesus. Então, meu querido, não esmoreça. Continue firme e forte, meu irmão, minha irmã, buscando a vontade de Deus, a presença de Deus, a resposta de Deus, porque Deus há de fazer um grande milagre na tua vida, em nome de Jesus. Ele é aquele que muda a nossa história. Amém? Mas nós temos que orar. A palavra do Senhor diz: orar sem cessar. Como é que é isso?
Orar todo dia? Sim, o dia todo sim. Mas como eu vou dobrar meu joelho na rua, no trabalho? Não. Mas em espírito você ora. Você está trabalhando, mas está, Senhor, me visita. Você está trabalhando, Senhor, toca nisso. Ah, está um problema, gera um problema no trabalho, Senhor, me dá sabedoria, me dirige aqui. Senhor, estou com essa situação, Senhor, me visita, traz paz ao meu coração. Isso é orar sem cessar, é estar em sintonia com Deus durante todo o dia, constantemente. E o Senhor vai falar com você, meu irmão, minha irmã. Então fica com esta palavra neste dia e até a próxima dose da fé semanal, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.